Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que privilégio poder dividir esse momento com você que curte o programa, que interage com o programa, que ajuda na nossa construção. E é exatamente essa ajuda que nós esperamos hoje, num daqueles temas clássicos aqui do programa. Por isso, seja muito bem-vindo. A nossa oração é que o programa Vejam Só seja bênção e edifique a sua vida. Mais do que um ganhou, o outro foi bem, o outro foi mal. Não, nada disso. A nossa ideia é que o debate, a construção intelectual feita aqui no programa possa edificar, abençoar a sua vida e levar você a esse crescimento também, tá bom? Então, aproveite sem moderação a edição de hoje. Já deixo aqui para você o meu perfil lá no Instagram, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar e repercutir tudo aquilo que acontece aqui nos nossos estúdios. Estou esperando a sua mensagem por lá, tá bom? A apresentar aqui os nossos convidados de hoje para a gente começar a nossa conversa. É com muita alegria que nós recebemos nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos. Ele que é ministro da Comunidade Bíblica Moriá. Graça e paz, meu irmão. Alegria recebê-lo, reencontrá-lo aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Amém. Graça e paz, irmão Zeca, pastor Davi, é um prazer poder conhecê-lo. Todos os irmãos que nos acompanham em casa, quero desejar a paz do Senhor e amém. Queremos que esta noite seja um tempo de muita proveito para nós, muita edificação. Amém. E agradeço por estar aqui. A gratidão é nossa, meu irmão, de aceitar o convite, reservar um espacinho na agenda para a gente poder dialogar. Fico muito feliz que o irmão veio convidado para um tema que não é escatológico, né? A produção sim. Caprichava sempre, só te colocava nesses debates, né? Então vai ser um privilégio a gente poder conversar um pouquinho, mas antes da gente entrar nas polêmicas do tema, vou pedir as informações da igreja, pastor, por favor. Ok, nós somos de Taboão da Serra, Comunidade Bíblica Moriá, fica na rua Erechim, número 59, ali no Jardim Record, em Taboão da Serra. Nossos cultos lá, nós temos um culto de estudo, né? Nas terças-feiras, 8 horas. Sexta-feira temos um culto às 8 horas também, e domingo às 6 horas da tarde. É isso. Estão todos bem-vindos. Boa. Inclusive, os contatos disponibilizados já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Para você poder acessar e, se quiser outras informações, é lá que você alcança, tá bom? Obrigado, pastor, novamente pelo carinho. E nós temos o privilégio de receber também, nesta oportunidade, o pastor Davi Vieira. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Davi, graça e paz, uma ótima noite. Privilégio recebê-lo aqui, conhecê-lo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Zeca, é um prazer enorme poder estar aqui. A audiência do Vejam Só é uma audiência seleta, porque é um programa de debate pioneiro, marcante. Eu acho que eu já posso dizer histórico, né? Sim, sem dúvida. Desde a minha conversão, eu acompanho na época que passava apenas na TV, com pouco acesso ao YouTube. E é um prazer poder estar aqui agora participando de um tema que será de edificação para todos, de compreensão bíblica para todos, e eu creio que vai ser uma bênção. Sem dúvida, vai ser uma bênção. Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração com o programa. Eu costumo comentar aqui que o Vejam só tem o alcance e a qualidade que tem por conta dos nossos convidados, que são de muita qualidade também. E a nossa certeza é que nós vamos conseguir aprender bastante com o irmão na noite de hoje. Mas antes das questões teológicas, vou pedir as referências e informações da igreja também, pastor. Perfeito. Eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu congrego na sede do setor 105, no Jabaquara. Perfeito. A igreja fica localizada na rua Adelaide Augusta Câmara, número 9, entre o Jabaquara e Americanópolis. 5 minutos do terminal Jabaquara. Perfeito. Facílimo acesso, então. Os contatos também que o pastor Davi disponibilizou já apareceram para você. Nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão também, é por lá que você vai ter acesso a essas informações. De novo, obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço, Zé. Pelo carinho com o programa. Bom, vamos colocar na tela aí o nosso debate de hoje. E aqui no Vejam Só nós vamos falar sobre a possibilidade ou não de perder a salvação. A salvação pode ser perdida ou o verdadeiro crente perseverará até o fim. Como que você responde a nossa pergunta? Daqui a pouquinho eu vou colocar a enquete na tela. Mas primeiro, os nossos convidados vão fazer e dar essa resposta, ainda que de maneira introdutória, indicando o caminho que eles vão seguir durante o debate. E aí depois
nós vamos ter tempo para aprofundar isso. O pastor Valdo inicia, na sequência o pastor Davi também vai colocar a visão dele. Ok. A salvação pode ser perdida ou o crente fiel vai perseverar até o fim? Não, a salvação pode sim ser perdida. A salvação é pela graça do Senhor Jesus, tão somente. O capacitador da salvação é o Espírito do Senhor. Nós não temos condição alguma de sermos salvos por nós mesmos. Mas as advertências que a Bíblia faz para a igreja manter a sua salvação, os diversos textos bíblicos que trazem uma advertência são destinados à igreja do Senhor Jesus. Eu posso explanar alguma coisa já? Dá tempo? Pode dar tempo, dá Sim, tempo. eu quero começar por Hebreus capítulo 3, porque Hebreus capítulo 3, ele vai fazer a comparação entre o povo que saiu do Egito, tendo uma promessa para entrar em Canaã, porém morreram no deserto, não porque Deus quis assim, mas porque não ouviram a voz do Espírito Santo, se rebelaram contra o Senhor, então, mesmo havendo uma promessa, eles não chegaram lá. O escritor de Hebreus faz essa comparação, dizendo que nós devemos nos esforçar, não andarmos no mesmo erro que eles cometeram, porque isso vai comprometer a nossa salvação. Assim como eles não chegaram em Canaã, podemos nós também não chegar no próximo descanso, que nesse caso seria o reino, se nós não perseverarmos e não atentarmos para aquilo que o Senhor nos diz. Boa. Então as considerações iniciais, né? O caminho que o pastor Valdo vai trilhar. Pastor Davi, queremos te ouvir também. Salvação pode ou não ser perdida? Perfeito. Eu acredito que as palavras de Spurgeon fazem muito sentido agora. Spurgeon dizia que a salvação pode ser perdida dependendo de quem nos salvou. Se foi Cristo quem nos salvou de fato, significa que esta salvação ela não pode ser perdida. Afinal de contas, ela não é uma obra humana, mas ela é uma obra exclusiva da graça de Deus. E Paulo deixa isso muito claro em Efésios capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e especificamente 9, dizendo que não é por obras para que ninguém se glorie. Então, dizer que Cristo salvou de fato alguém e esse alguém se perdeu, nós temos um problema lógico. Ou Cristo de fato salvou, ou Cristo não salvou. Então nós advogamos que, segundo as Escrituras e os textos que posteriormente poderão ser discutidos ou citados, a pessoa que foi salva em Cristo, ela perseverará até o fim. E não só isto, mas ela além de perseverar, ela também terá convicção que foi salva. E por isso ela vai perseverar. Boa. Depois nós vamos entrar em alguns detalhes, até em off que a gente já conversava, dessas dinâmicas de como o irmão entende, né? Porque muitos calvinistas vão dizer que ele só vai perseverar porque já é salvo, né? E o próprio Espírito que vai fazê-lo. Parece que o irmão, na sua leitura, faz Eu entendo o oposto. Isso. Ele persevera porque ele sabe que é salvo. Tá vendo aí você, achando que estava fácil, né? Que era tranquilo, já tem coisa nova já para você aprender aí hoje já. E que juntos nós vamos conseguir caminhar aqui. Mas, bom, já temos aqui as duas opiniões dos nossos convidados. Agora eu quero saber também a sua opinião sobre o tema. Acesse a nossa enquete lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Além de você ter toda a comunicação com o programa, tem as fotos dos bastidores, as postagens com os convidados e os temas, os contatos dos convidados. Você também responde às nossas enquetes, tá certo? Vamos ver a enquete que está disponível lá para você? A pergunta é a seguinte, um salvo pode abandonar a fé? Vamos ver a primeira opção. Sim, ele pode cair da graça. Segunda opção, não. O verdadeiro crente, né, o cristão, persevera. E a terceira opção é tema complexo, não sei. Então vai lá, vote, participe e dê a sua opinião. No final do programa, a gente volta para verificar aqui o resultado da nossa enquete, tá certo? Pastor Valdo, vou voltar a palavra com o irmão para a gente poder avançar um pouquinho e acho que até pela falha inicial do pastor Davi, deu para entender que ele então defende que aquele que é salvo verdadeiramente,
ele vai perseverar por essa salvação. Ou seja, eu vou até citar aqui um texto que é muito emblemático, acho que em algum momento ele ia aparecer, de Hebreus 6, né? Hebreus 6. Que aqueles que foram iluminados, que eu entendo que é essa questão da salvação, eles não podem cair. Então, eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre isso também, por favor. Bom, para mim, Hebreus 6 está claro, né, que trata-se de pessoas crentes, Então, mas aí que tá, quando o irmão fala crente, salvos. boa, Salvos. perfeito, bora. Porque nós temos aqui 5, vamos dizer, virtudes ou 5 situações em que estão essas pessoas aqui, no Hebreus capítulo 6, versículo 4. Fala que eles foram iluminados. Iluminados, convencidos pelo Espírito Santo. É o contrário de estar em trevas, né? Estão na luz. Jesus é a luz. Provaram o dom celestial. Até aqui, eu entendo que já indica a salvação, mas de repente pode haver refutação sobre isso. Mas quando diz, por exemplo, se fizeram participantes do Espírito Santo, eu acho que essa dificuldade seria mais para o Davi esclarecer, né, pastor? Sim. Porque, veja bem, fizeram-se participantes do Espírito Santo, no grego a palavra metochosé, que eu não sei como se pronuncia, desculpa aí os gregos, né? Os gregos, aí, estudantes e professores. Eu sei que escrito está metochos, talvez metocos, não sei. Ela fala sobre ser parceiro do Espírito Santo. É atuar junto com ele. Por exemplo, sabemos que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas quem prega é o Zeca. Então isso é ser parceiro, é atuar juntamente com o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que quando Jesus promete o Espírito Santo Consolador, ele fala, esse é o Espírito que o mundo não pode receber. O Espírito Santo é dado para o salvo. É impossível alguém que não seja salvo receber o Espírito Santo e ser participante dele, não há como. Depois ele diz ainda que provaram a boa palavra e as virtudes do século vindouro, que seria o que a gente chama de milênio. É impossível você encaixar isso em alguém que é simplesmente um simpatizante do Evangelho ou alguém que, sei lá, está aqui e lá, eu não sei como que diria. Para mim é claro que aqui se trata de pessoas verdadeiramente salvas, convertidas, mas que recaíram. Se recaíram, é porque um dia foram caídos, deixaram de estar caídos, mas agora voltaram a estar caídos. Portanto, para mim, esse texto aqui, ele colabora também com Hebreus 10, que ali, para mim, Hebreus 10 é praticamente irrefutável também, né? Eu vou, claro, deixar o pastor Davi falar agora, mas depois eu quero ir para Hebreus 10, que colabora com esse texto e mostra claramente que ali é o salvo que perde a salvação, se não vigiar. Perfeito. Pastor Davi, quero te ouvir também. Antes, só fazer um comentário aqui. Eu também gosto muito desse texto de Hebreus 2, que o irmão citou, e particularmente do versículo 6. O verbo ali que Paulo usa, né, que já nos fez assentar, né, no trono, no presente. Ele dá a entender exatamente isso, que na hora que nós somos alcançados, nós já estamos lá, né? E se foi alcançado já está lá, não tem como a gente cair de lá, né? Mas eu não tenho nada a ver com essa história, não. Me lembra aí depois de fazer uma refutação disso aí. Mas eu não estou no debate, não. Não, mas me lembra, porque eu sou esquecido. Para mim entrar nessa questão. Eu só fiz um comentário. Perfeito. Vai lá. O pastor citou 2 textos, né? O primeiro foi Hebreus capítulo de número 3, versículo 12. E o segundo foi Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 8. Se eu não estiver enganado, foi a sintetização que o senhor deu, né? Entretanto, daqui a pouco nós entraremos, obviamente, nesse texto, porque ele, de alguma forma, iria aparecer mesmo. Certo. Mas, para esse texto, nós temos outros textos da Bíblia, e aí podemos pensar, e obviamente é apenas uma hipérbole, se existe contradição nas Escrituras. Porque, por exemplo, João capítulo 6, versículo 39 e 40, o texto diz o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se em Hebreus nós temos um salvo de fato, que passou por todo o processo de iluminação, provar do dom do Espírito, provar dos poderes futuros, logo o texto de Hebreus anula João 6,39, que Jesus garantiu que não perderia ninguém. E além disso, João capítulo 10, versículo de número 27 a 29, Jesus deixou claro que as ovelhas que ouvissem a voz dele,
estas seriam aquelas que ele conheceria e elas o conheceriam, elas iriam segui-lo, ele daria para elas a vida eterna e elas jamais iriam perecer. E mais, ninguém as arrebataria da mão dele. Então, se Hebreus é um verdadeiro crente, se lá em Hebreus 6 é um verdadeiro crente descrito, anula João capítulo 10, versículo de número 27. E mais, João capítulo de número 5, versículo 24 diz que aquele que está em Cristo, claro que eu estou sintetizando o verso, aquele que está em Cristo, ele tem a vida eterna porque ele creu no nome do Filho de Deus. Então, se em Hebreus 6,4 é um verdadeiro crente, João 5,24 foi anulado. O que nós pensamos propriamente? Que Hebreus 6,4 é uma descrição de um falso crente. E esta não é uma opinião nova, muito pelo contrário. Tanto para nós aqui como para a audiência, esta opinião de que Hebreus descreve um falso crente que provou tudo isto, mas não era de fato um crente verdadeiro, é uma opinião muito antiga, defendida pelos pais da igreja, é uma opinião defendida pelos reformadores e é uma opinião também defendida pelos teólogos e comentaristas modernos. Dentre eles, eu gostaria de citar John Frame, que propõe na sua obra de teologia sistemática, especificamente no volume 2, que os crentes citados em Hebreus 6:4 a 8 são falsos crentes, e o escritor está usando esta advertência não para dizer que os crentes podem perder a salvação, os verdadeiros, e sim para que eles continuem perseverando, porque esse é o propósito geral da carta aos Hebreus, perseverar na fé que uma vez os foi dada. Boa. Você quer já fazer o comentário ou quer lá em Efésios primeiro? Efésios 2? Não é que você pediu uma parte, né? Tá. Ou Mas não, foi não. isso que você tinha citado? Eu citei Efésios 2,6, do verbo no presente, ela já nos fez assim. Ah, sim. Não é porque eu sou muito dessa linha da batalha espiritual, dessas coisas assim, isso tem a ver. Porque o que o texto fala ali é que aqueles que estão em Cristo estão assentados com Ele, isso é metáfora, porque nós estamos aqui, nós não estamos lá. Ele só quer passar para a igreja a visão da autoridade que ela tem sobre demônios, sobre doenças, sobre situações diversas. Então, ele fala, quando Cristo assentou-se ao lado do Pai, recebendo do Pai toda a autoridade sobre todas as coisas, a igreja também assentou-se com ele, ou seja, ela exerce essa autoridade na terra. Então, não está dizendo já estamos lá, já estamos salvos. Acho que a ideia ali é somente da autoridade, que aquele que está dentro do Pai assume uma posição de autoridade. Mas, bom, não é o tema, a gente deixa para outro debate. Tá. Vai, vamos lá para Hebreus agora. Tá, não. Então, o livro de Hebreus, o pastor, eu não consigo enxergar desta forma que o pastor coloca aqui, né? Como que todas essas virtudes colocadas aqui são para falsos crentes, porque ele está dizendo, já foram iluminados, provaram, não está dizendo que supostamente, ou parece, ou estão iludidos, ele está garantindo, e são participantes do Espírito Santo. Não vejo aqui essa possibilidade de serem falsos. Provaram a boa palavra, tanto que fala, recaíram. Como é que recaíram? Se nunca estiveram de pé, nunca estiveram com Cristo. Agora, Hebreus, ele usa o mesmo texto, Hebreus capítulo 10. Veja bem, pastor. Em Hebreus capítulo 10, o pastor também acha que são falsos crentes, porque aí ele vai dizer no versículo 32, a mesma palavra. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates e aflições. A mesma palavra. E pelo contexto aqui de Hebreus 10, é impossível dizer que não são verdadeiramente salvos. Porque o raciocínio começa no versículo 19, onde ele fala, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E aí depois começa a advertência para o mesmo grupo. Versículo 25, não deixe de congregar,
26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então ele vai, eu vou parar por aqui pelo tempo, mas veja, é claro aqui que ele está falando de pessoas salvas, que devem tomar o cuidado para não ser desobediente como o povo foi, para não ser rebelde como eles foram e não quebrarem a aliança, não pisarem o Filho de Deus. Então, As advertências de cuidado, elas fazem parte da perseverança dos santos. sim, Isso mas é sobre a advogado punição por de calvinistas e condenação. arminianos. Isso não há problema algum. Todas as advertências da Bíblia servem para nos ajudar na manutenção da nossa santificação progressiva. Isso é um ponto pacífico entre calvinistas e arminianos. A questão toda está em torno das advertências da carta aos Hebreus. Nós não podemos pegar um texto sem que consideremos o seu contexto. E o contexto mais comum e clássico defendido em Hebreus é que esses crentes são judeus convertidos que, dado as perseguições que estavam sofrendo, e provavelmente são perseguições dentro de casa, são perseguições familiares, pois ainda não havia uma grande perseguição do Império Romano, esses crentes, alguns deles, estavam flertando de novo com as práticas judaicas. Tanto é que, dentro do bojo de Hebreus, o autor apresenta a superioridade de Cristo perante o sacerdócio faraônico, o sacerdócio levítico, perante as antigas alianças, os sacrifícios do templo ou do tabernáculo, perante os utensílios do templo. Então, tudo isso gira em torno de uma advertência de não retornem para lá. Porque uma vez que vocês creem no sacrifício de Cristo e retornam para os sacrifícios de animais que eram feitos diariamente, vocês estariam anulando o sacrifício que Cristo fez por vocês. Então a advertência gira em torno disto. Então por que nós cremos que de fato em Hebreus nós temos um falso crente? Pelo simples fato de que no decorrer do texto, Hebreus capítulo 6, versículo de número 10 e 11, o apóstolo, que foi o escritor, não sabemos ao certo quem foi, há quem defenda Paulo, há quem defenda Apolo, já vi gente defender Priscila, Lucas, e eu não quero entrar nesse problema hoje, pelo menos, mas o escritor que compôs esta carta, no versículo 10, 11 e 12, especificamente no 11, ele diz que o desejo dele para os leitores da carta é que eles não cometessem, não vivessem, não voltassem, não retrocedessem, mas perseverassem até o fim na fé que eles já possuíam. Então observe que ele está colocando um cenário de alguém que caiu, mas para os seus leitores ele está deixando claro, vocês podem perseverar até o fim. Não seria estranho? Ele está escrevendo para uma igreja ou para vários pequenos grupos que ali formavam uma igreja e dizendo que eles teriam poder para perseverar até o fim? Enquanto na descrição ele está descrevendo um crente supostamente verdadeiro que não conseguiu perseverar até o fim. Então, por esses e outros motivos, nós cremos que é um falso crente que participou, esteve, presenciou, provou, assim como Judas. Esteve, participou, presenciou, provou, mas não era um verdadeiro crente. E aí, pastor Valdo? É por isso que eu, no Hebreus capítulo 10, eu comecei desde o versículo 19. Este povo que o pastor está dizendo que são crentes apenas nominais, não são verdadeiros, são esses que com ousadia entram, o santo dos santos, pelo novo caminho. Tem o coração purificado de uma consciência, corpo lavado com água limpa, entende? Então, não me parece que está se falando de um grupo que somente parece ser crente, né? Para mim não tem muito sentido isso, não. Porque o pastor falou assim, que a igreja ela é advertida, sim, a perseverar, tudo mais. Tá, mas ele não falou sobre que pena. E se eu não fizer isso, o que acontece? Né? Porque o pastor falou, claro, a igreja é chamada à santidade, sendo salva, tem que ser advertida sempre a permanecer na fé, no amor de Deus e na palavra. Mas sobre que punição, caso eu não o faça? É isso que trata o texto. Porque se você não fizer assim, então,
quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que, eu vou parar aqui, aquele que, entre nós, igreja dos salvos, no entanto, pisar o Filho de Deus, tiver por profano sangue, e fizer agravo do Espírito Santo, esse receberá uma condenação pior do que morrer sem misericórdia. Mas o contexto deixa claro que o ambiente é a igreja, e ambientes são os salvos. Pastor, mas uma pergunta importante, penso eu, para esse momento. Como é que o senhor concilia Hebreus 6, 4 a 8 com os textos de João que eu citei? Jesus mentiu? Não, Jesus só... Pastor André? Por favor. Tá. Então, Jesus, ele falou claramente... Ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Jesus estava falando a verdade? Estava falando a verdade, claro. E como é que esses de Hebreus caíram? Então, mas, pastor, tanto esses textos que Jesus fala, como Romanos, quem nos separará do amor de Deus em Cristo, ele fala de alguém externo. Alguém que tem força para vir, quem me guarda é o Senhor. Eu vivo em comunhão com Ele, oração. Vivo buscando o poder do Espírito Santo. Ainda assim o diabo vem, me pega e me leva embora. O diabo não tem poder para isso e ninguém tem. Nem o homem, nem o diabo, nem ninguém externo. Agora, se eu rejeitar as coisas de Deus e ir embora... A própria pessoa, né? A própria pessoa. Ninguém tira, mas se ele quiser, ele sai. Tanto que Paulo, quando ele fala, ele não cita pecado. Ele fala anjos, principados, potestade, homens, perseguição, fome, nudez, espada, perigo. Mas ele não fala, eu voluntariamente viver lá no pecado. Porque aí é uma decisão... Nós temos um problema com isso, pastor. Como o senhor disse que tudo que Jesus está falando é sobre o que é externo e não pode nos arrebatar da mão dele, sim, por pelo menos 2 vezes nos evangelhos, a Bíblia diz que o diabo colocou no coração de Judas e o diabo entrou no coração de Judas. E o senhor disse, há segundos atrás, que o diabo não pode fazer, não pode nos arrebatar da mão de Deus. E com Judas foi o inverso. Por quê? Não, mas espera lá. O diabo, ele age na brecha, não é isso? Todo mundo concorda com isso. Pastor assembleano, a gente fala muito, não dá brecha não, porque senão ele entra. Quem dá brecha sou eu. Uma vez que eu dou as brechas, Nós temos um problema pneumatológico também, mas vamos continuar. Vamos lá. Uma vez que eu decido andar na carne, Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Se eu andar pela carne, eu morrerei. Se eu morrerei, é porque eu estou vivo, vivo diante de Deus. Né? Não é vivo biologicamente, não, é diante de Deus. Mas se eu optar pela carne, eu morrerei. Agora, se pelo Espírito eu mortificar as obras da carne, eu viverei. Então, se eu opto por viver somente na carne, obviamente que o diabo entra. E Judas era ladrão. Não é o diabo que fazia ele ladrão. Ele era ladrão, era mentiroso, era pilantra. Então, logo, ele não era um verdadeiro crente, né? Hã? Ele não era um verdadeiro crente, né? Não é por opção dele. Ele foi chamado para ser. Mas ele optou. João capítulo 15, pastor. Jesus, ele fala para os seus discípulos assim, ó, veja só. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Em mim, ele fala. Está em mim, mas não quer dar fruto. Então vai ser tirado. É o que está escrito aqui. Toda aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Versículo 4. Estai em mim. Essa é a minha versão, né? Porque lá no grego ali, eu tenho a Bíblia aqui, eu vejo aqui no Strong aqui. Permanecei em mim. É uma advertência que ele está fazendo para nós. E eu, então, permanecerei em vós. Ele joga a responsabilidade para nós. E ele vai repetir isso aqui várias vezes. Ele manda permanecermos nele em diversos versículos aqui. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ele manda nós permanecermos nele. Então, é o que eu falei. Ninguém externo pode me arrebatar da mão de Jesus. Se eu optei porque Jesus, eu quero o Senhor, mas o diabo está me puxando. Não tem como. Ninguém externo pode. Mas se eu falar, Jesus, eu não quero. Chega, agora eu quero viver a carne e pronto. Eu não vou permanecer. Porque Jesus poderia colocar isso aqui como uma situação inexistente. Jesus não precisa falar para o Zeca, Zeca, permaneça em mim. Fala, você não tem opção. Você, querendo ou não permanecer em mim, você vai permanecer em mim e acabou. Então, para que essas advertências? Que eu não li Hebreus 3, né? Mas que começa no livro de Hebreus 3, mandando o povo perseverar, mandando o povo continuar, né? O senhor leu João 15, 2, não foi? Foi.
12? 2. 15 e 2 foi o que o senhor leu, não foi? Comecei pelo 2, sim. Tá. O senhor sabe o verbo tirar aí? Qual seria o verbo tirar em grego aí? O verbo tirar? É. Não, gente não sei. tem a palavra... Já vi, não lembro. A gente tem a palavra airo, né? Que algumas traduções vêm como tirar ou como cortar. Entretanto, Arthur W. Pink comenta que seria mais correto traduzir como tomar ou levantar, que seria completamente diferente do cortar, que é usado em Mateus 14, 20. Qual que é a palavra grega? Airo, A-I-R-O. Deixa eu ver aqui. Que é diferente de Mateus 14, 20, seria diferente de Mateus 27, 32 ou de João 1, 29. Mas então é uma palavra polissêmica. Seria propriamente uma palavra polissêmica. Ela aparece 24 vezes no Novo mas aí Testamento. a polissêmica, E o contexto vai determinar. pelo menos 8 vezes no texto de João. Como é o contexto que determina uma palavra, a gente tem que ver as 8 ocorrências no Evangelho de João. Sim. Entretanto, como não dá tempo para não monopolizar, um escritor chamado Bruce Wilkinson comenta que, na literatura grega como na escritura, airo não significa apenas cortar no sentido de você não deu fruto, eu estou tirando você. Não significa propriamente isto apenas, né? Mas significa levantar, que nesse texto aqui seria: este galho que está em mim não está produzindo, então eu vou erguê-lo, tirá-lo das pedras que podem estar impedindo a frutificação natural. Então a ideia seria não lançá-lo tirar. fora, mas revitalizá-lo. Não está dando fruto, eu vou levantá-lo. Porque vou podar a para que ele videira cresça. é como uma Tá bom. trepadeira, ela vai subindo, subindo. Se o galho vai para baixo, não produz. Né, pastor? Aí a questão do palavra texto polissêmica. grego, é a questão propriamente do texto grego. Não. Tanto é que um pensador mais voltado assim ao arminianismo, que seria Charles Swindoll, propõe a mesma coisa, que airo seria melhor traduzido como levantar do chão. E esta mesma palavra a gente encontra em João 11, 39, em João 11, 48, em João 16, 22, João 17, 15, no sentido de cortar esses textos, mas de levantar, João 5, 8, João 8, 59, seria levantar, o que o viticultor faz. No texto de João tem as 2 ocorrências. As 2 ocorrências, mas nesse texto aqui não seria cortar para lançar fora, seria levantar para tirar das pedras. Vou precisar chamar um intervalo. Tá. Aí no próximo bloco a gente já volta com as suas observações. Tá bom? Tá bom? Tá. Rapidinho, só para a gente organizar o tempo, porque senão nós vamos estourar muito esse primeiro bloco. Então, ó, nós vamos para o intervalo rapidinho. Na sequência do segundo bloco, a gente já volta com a palavra do pastor Valdo, comentando, então, essas ocorrências da palavra no texto de João e como ele entende a melhor forma de encaixar ali na construção teológica que ele está defendendo. Antes do intervalo, já fica aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, que nós indicamos para você que quer se aprofundar no conhecimento teológico, quer se lapidar para responder esse chamado ministerial da sua vida, quer aprimorar e avançar no conhecimento. Então, a Agrade é a nossa indicação. Código 11 3115 0819. 11, né, que é o código aqui de São Paulo, 3115 0819. Amanhã, em horário comercial, você faça contato com a Secretaria da Agrade. Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer toda a nossa programação, conteúdo, tudo aquilo que a gente faz e prepara com muito carinho aqui, pensando em você e em toda a sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa conversa. Hoje o nosso tema é sobre a possibilidade ou não de perder a salvação, como já aparece aí para você. Recebendo nos nossos estudos o pastor Valdo Matos, o pastor Davi Vieira, que já no primeiro bloco deram suas indicações, contribuições, o caminho que eles defendem. E nós finalizamos o bloco com as ocorrências da palavra airo. É isso? Airo. Airo. No Evangelho de João. O pastor Davi indicou ali uma possibilidade de interpretação ou de uma leitura melhor no texto de João 15, 2. É isso. Perfeito, 15, 2. E demonstrou ali no final algumas ocorrências e possibilidades dessa interpretação. E nós ficamos aqui, então, ansiosos
pelos comentários do pastor Valdo. Vamos lá, meu irmão, por favor. Tá, então, eu estou pesquisando a palavra airo aqui. E, de fato, é uma palavra polissêmica. Sim. Então, ela chega até esse ponto de dizer assim, que na ocorrência de João 15, versículo 2, ele fala de fato cortar, podar, referindo-se a pessoas retirar ou remover de uma igreja, excomungar. Né? Então, retirar, lança fora. Do Strong, né? Você comentou, né? Do Strong. Então, pela do interpretação do Strong, é cortar mesmo. Sim, agora, de fato, a palavra é polissêmica, pode indicar outras coisas, mas aí a pessoa que você citou aí, no caso, ela escolheu. Sim, vai escolher a interpretação. Escolheu o que ela gostou mais, mas aqui fala, referindo-se a pessoa, retirar ou remover, excomungar. Né? Porque também tem a continuidade do texto, pastor. Jesus, ele adverte, permaneçam em mim. Né? Ele deixa a possibilidade. Agora, imagina Pedro ou João perguntando, mas Jesus, existe a possibilidade de eu não permanecer? Aí ele fala, não existe. Aí, está falando para quê? Permaneçam em mim. E ele adverte várias vezes. Essa advertência, que já vem desde lá de Crônicas, onde Davi fala para Salomão que se ele abandonasse o Senhor, Deus também o abandonaria. E se você o buscar, ele te deixará encontrar. Mas se você o abandonar, ele também vai te abandonar. Então, essa é a ideia que o Novo Testamento vai trazer diversas vezes. Eu citei Hebreus capítulo 3, pastor. Ele começa assim, no versículo 6, ele faz a comparação que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, né, que é o santuário, o tabernáculo, aquelas coisas. E Cristo também é fiel sobre a sua casa, a qual somos nós. Ele deixa claro, essa casa somos nós. Aí vem a advertência. Portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está falando com a igreja, a casa de Cristo que somos nós. Quando você ouvir o Espírito Santo, não se endureça. Não faça como eles fizeram, que o pastor falou lá que quando a obra depende de quem salvou, né, se é Jesus ou não, foi Jesus que tirou, a Bíblia fala em Isaías 63, que o anjo da aliança, o anjo do Senhor, é que tirou eles do Egito, para colocá-los em Canaã. Eles morreram no deserto, não importa se foi Cristo. A desobediência deles, não puderam entrar por quê, diz Hebreus? Por causa da sua desobediência, da sua incredulidade. Foi Jesus que tirou o povo do Egito e morreram no deserto. Assim é Jesus também que nos tirou do mundo, da mão do diabo, e podemos nós não chegarmos lá. Deixa eu correr aqui, ó. Então ele fala no versículo 7, 6, 7, 8. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não podemos endurecer o coração como fizeram na provocação. E aí ele vai dizer aqui, vai chegar no texto que o pastor citou, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós coração mau, infiel, que vos aparte de Deus. Ele está falando, eu estou citando o contexto, a partir do versículo 6, está falando para a igreja do Senhor. Não cometam ações, atitudes que vai fazer com que vocês se apartem de Deus. O apartar aqui no grego é a palavra episteme, da onde vem a apostasia, ou seja, há um rompimento entre eu e Deus, uma vez que eu estou no Senhor. Eu tenho que ouvir o Espírito Santo, eu tenho que ser... A palavra episteme? Sim, a palavra para apartar aqui é episteme. Perfeito. Mas ainda assim fica a minha pergunta no começo, né? Tá. Como é que o senhor harmoniza esses textos com os textos de João? Das promessas que Jesus fez de que nenhum seria perdido. Mas tendo posto isto, eu acredito que o texto-chave para nós, retornando a ele, seria Hebreus 6. Tá. Que talvez a minha resposta não foi plenamente satisfatória ainda. Mas o Dr. Richard Phillips, comentando Hebreus 6, ele propõe que, de fato, Hebreus 6 dá motivos para aqueles que advogam a perda de salvação permanecerem advogando ela. Tanto é que John Wesley dizia que é possível, com a autoridade de Hebreus 6, saber que um santo pode apostatar. Isso na visão de John Wesley. Olha que Wesley defendia que o batismo com o Espírito Santo era a santificação plena da pessoa. E para Wesley, ainda assim, a pessoa podia apostatar. Entretanto, acreditar que Hebreus 6 fala de um verdadeiro crente que perde a salvação, ele possui alguns problemas. O primeiro deles é que essa interpretação contradiz diretamente outros textos da Bíblia. É o primeiro problema. E eu acredito que não necessitamos sequer passar para o segundo, porque o primeiro problema já é muito grande. Nós temos um texto que está contradizendo uma série de textos. Vale também citar em segundo ponto,
não um problema, mas uma questão mais hermenêutica, é que o escritor aos Hebreus, do capítulo 1 ao 5, ele fala na primeira ou na segunda pessoa, eu ou nós. Mas no capítulo 6 ele fala na terceira pessoa, aqueles. Então, ao que tudo indica aqui, ele não está escrevendo, ou falando, melhor dizendo, ou descrevendo os leitores da carta, e sim um grupo separado. Há quem advogue que o escritor aos Hebreus está descrevendo a condição do Israel do Antigo Testamento, o que entra em consonância, harmonia e congruência com toda a carta. Afinal de contas, capítulo 8, 7, 8, 9, 10, ele usa vários elementos do Antigo Testamento. Então, ao que tudo indica aqui, o escritor aos Hebreus está descrevendo o povo do Antigo Testamento que teve todo esse processo. Foram iluminados, provaram do dom do Espírito, participaram dos poderes da vida futura ou do mundo vindouro e caíram. Caíram como? Não entraram no descanso, não desfrutaram da terra de Canaã. E dentre eles, Moisés também. E não tem como dizer que Moisés era um falso crente em Yahvé. É impossível dizer isto. Sim. Então Moisés provou tudo isto, mas não entrou no descanso. Então o escritor aos Hebreus aqui está deixando claro, olha, vocês, diferente deles, vocês precisam perseverar até o fim. E todas as advertências da Bíblia possuem esse propósito santificador. Segundo o professor Luiz Saião, na obra O Problema do Mal, Saião propõe que Deus utiliza esse tipo de exortação, que às vezes vem com um tom doloroso, sofrível, até mesmo um tom duríssimo, para que a santificação em nós tenha progressão. Então eu gostaria de perguntar de novo ao senhor, como é que o senhor harmoniza Hebreus 6 com os textos que eu citei de João no primeiro bloco? Então, eu falei que ninguém pode, de fato, arrebatar, né, as nossas vidas. Acho que foi falado até 2 vezes. O diabo não tem poder para isso, o homem não tem poder, não é luta, Paulo falou, externo, né? nada disso. Mas eu posso falar, Jesus, eu não quero. A Bíblia fala, a condenação é essa, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas. Eu quero, tem uma hora que eu falo, Paulo falou sobre Demas. Demas me abandonou porque amou mais o presente século. Ele amou mais o presente século, ele não quis perseverar. Mas nós não podemos pegar o exemplo de Demas, pelo menos. Daqui a pouco eu volto para João, capítulo de número 1, que o senhor citou, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não dá para pegar a ideia de Demas em 2 Timóteo 4, porque Paulo diz que Demas abandonou ele, Paulo. Ele, Por Paulo. amar o presente século. Mas abandonou ele, Paulo. Né? Seria estranho se nós colocássemos Deus ali. Obviamente que talvez seja uma referência a um abandono de fé, mas Sim, pelo que dá para perceber, que ele amou. pelo que dá para perceber, Paulo está falando ali daqueles que o abandonaram como pessoa. Tanto é que ele mesmo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, diz, olha, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Isto significa que nem os companheiros íntimos de Paulo, naquele momento, estavam crentes, negaram a fé? Não. Significa que Paulo, perante a corte romana, não tinha ninguém com ele. Então ele diz, olha, Demas me abandonou, Mas por Tito que foi para abandonou? tal lugar, outro foi para tal lugar. Abandonou porque preferiu outra vida, preferiu uma vida com mais facilidades. Até aí, perfeito. Mas em momento algum nós podemos pegar Demas e dizer, olha, Demas era um crente verdadeiro e apostatou da fé, usando apenas essa expressão de Paulo. É hermeneuticamente inseguro fazer isso, né? Agora, pensando no texto de João, capítulo de número 1, primeiro que nós temos que entender que João, capítulo 1, o prólogo ali, segundo o Dr. Raymond Brown, propriamente João vai fazendo um contraste. Olha, ele é a luz do mundo e os homens amaram as trevas. Só que os homens que amaram as trevas no Evangelho de João são judeus, que já eram convertidos a Yahvé. O que aconteceu é que eles rejeitam o messianato de Jesus porque a expectativa deles era outra. Como João está escrevendo para uma comunidade que já era cristã, a comunidade de João é uma comunidade do ano 90 depois de Cristo. João está escrevendo sobre os fatos antepassados. Olha, eles acreditavam em Deus, eles frequentavam o templo, eles praticavam as suas ofertas, praticavam a lei, viviam ou vivenciavam as festas anuais. Entretanto, quando apareceu o Messias, pelo fato do messianato de Jesus ser contraditório com as expectativas messiânicas da época, eles preferiram as trevas. O que seriam as trevas no texto de João? Em João, as trevas é você não ver em Cristo o que Cristo é. Isto são trevas. Então, eles nunca viram Cristo como Cristo era. Então, não eram salvos. Tá. Nós sempre seremos leitores secundários da Bíblia, né? Porque às vezes você fala assim, isso aqui
cabe aos judeus. Porque senão, se lê a carta de Coríntios, fala, não, isso aqui é para a igreja de Coríntios, aquilo ali é para os romanos. As coisas que estão escritas na Bíblia, claro que ela tem uma origem. Essas coisas que aconteceu com o povo judeu, a Bíblia fala que foi escrito para exemplo nosso, para a gente não cometer o mesmo erro. Então, voltando para Hebreus, ele fala assim no versículo 4, depois dessa sequência do capítulo 3, que tem várias advertências, não endureça o coração, dá ouvidos, ele vai falar assim, ó, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Então, agora aqui, ele já não está falando mais de Canaã, porque está falando de nós agora. Assim como a eles foi dado um destino que eles não chegaram, assim também nós temos um destino que podemos não chegar. Sim. Capítulo 4, versículo 1. E ele fala, eu temo isso, Paulo fala, temamos isso. Sim. Agora, por que ele teme por alguma coisa que não existe possibilidade? Não tem possibilidade de eu não ser salvo. Então, o que traz temor ao coração de Paulo? A santificação. Não, mas é para não chegar no repouso. A santificação. Repouso. Eu sei que não tem como eu perder minha salvação, mas por repouso meio é o da reino, santificação. Aqui é o reino. A comparação aqui saiu do Egito, Canaã. Nós, do mundo, vamos para o reino de Cristo. Sim. Então, a questão aqui é essa. E Paulo teme que a gente pode, assim como o povo não chegou em Canaã, nós não chegarmos também no reino. E aí só tem duas opções, se não chegarmos no reino, no inferno. Não é? Até aí, o senhor está fazendo a leitura normal do texto. Todos nós pensamos assim, por incrível que pareça. Todos nós sabemos que não há, pelo menos, todos nós, perdão. Eu penso que não há possibilidade de perder a salvação, mas por causa do processo de santificação, eu temo tudo aquilo que pode possibilitar o meu afastamento de Deus. Isso é normal no processo de santificação. Eu recuso tudo aquilo que pode, de alguma forma, me afastar de Deus, me afastar da fé, me afastar da igreja, porque esse é o processo de santificação. Vale muito a pena lembrar que no Antigo Testamento, aqueles que contemplavam a glória de Deus não diziam que bom, estou indo em direção à salvação. Muito pelo contrário, ai de mim porque sou pecador. Então, filosoficamente, quanto mais o homem está próximo de Deus, mais pecador ele se sente. Mas ele sente vergonha do seu pecado, mas ele sente vergonha da sua fraqueza, mas ele sente vergonha dos seus erros. E esta é uma forma salvífica de prosseguir. Agora, eu gostaria, e se o senhor quiser também fazer perguntas, fique à vontade, mas eu gostaria de fazer uma segunda pergunta ao senhor, deixando os textos de João de canto, se o senhor advoga o mesmo pensamento clássico do arminianismo. Porque Armínio pensava o seguinte, que é possível, pelo menos a interpretação moderna do pensamento de Armínio. Armínio pensava que era possível perder a salvação e aquele que perdesse a salvação jamais poderia voltar. Perdeu, não volta mais. O senhor pensa dessa forma? Não. Eu não penso assim, não. Seria bom até para a audiência saber que há dentro do próprio arminianismo outros pontos de vista sobre esse aspecto soteriológico. Porque as pessoas, às vezes, tratam o livro da vida como se fosse um livro que dá para você escreveu, riscou. Escreveu, riscou. E claro que não dá para defender espantalho, né? E dizer, olha, o arminiano crê que perde a salvação pecando. Pecou, perdeu a salvação. Aí vai para o culto, se reconcilia, ganhou a salvação de novo. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais esse aspecto. Sim. Não, nós temos que entender uma coisa. A salvação, ela é algo que se concretiza no futuro, não é? A salvação não aconteceu ainda, de fato, no seu sentido completo, porque nós seremos salvos, não é? Como a Bíblia fala, seremos salvos, por exemplo, da ira. Quando Jesus voltar, ele vai glorificar o nosso corpo, seremos transformados. Aí a salvação se completou. Quando Jesus fala assim, quando vedes esses sinais acontecerem, erguei vossos olhos, porque próximo está a vossa redenção. Então é questão de contexto, nós já somos redimidos, é claro, eu sei, mas ele fala, próximo está a vossa redenção. É onde as coisas vão se concretizar de fato, isso não aconteceu. Então, por isso que acho que na perspectiva de Deus, não existe esse debate que a gente faz, que a gente perde salvação ou não. Da perspectiva de Deus não existe isso, ele já sabe tudo, nós é que discutimos aqui da perspectiva humana. Na perspectiva humana, eu entendo que aquele que está em Cristo está salvo, mas ele pode abandonar. E aí não está salvo, abandonou Jesus, Jesus é a salvação. Mas se ele se arrepender, se humilhar, pedir perdão, Jesus vai recebê-lo de novo.
Então, mas não existe esse negócio de então apagou, escreveu, porque Deus já sabe o resultado final, não precisa ficar nisso. Na opinião do senhor, pode perder, mas se a pessoa se arrepender, Ganha. vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Então, Eu lembrei de é uma por isso que eu narração falei que das é questão Olimpíadas. futura. Não é que ele está perdendo e ganhando. É que no futuro é que vai decidir. Essa A ideia salvação é arrebatamento. essa tensão, né? Salvo engano, foi James Dunn e Ape Sanders que tiveram um pouco desta visão entre o já e o ainda não. Uhum. Nós já estamos salvos, já provamos das benesses futuras, como foi lido aqui em Efésios 6, 2. Aliás, Efésios capítulo 2, versículo 6, né? Que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. É a tensão do já e do ainda não. O Eldon trabalha muito com isso. Isso, George Eldon Land, né? Nós já estamos, mas ainda vamos, né? Nós já provamos, mas ainda provaremos mais. Nós estamos tendo uma degustação e depois nós iremos se banquetear, que é a expressão do Eldon Land no livro Reino de Deus, né? Propriamente, eu penso o oposto. Penso eu que o salvo não perde a salvação, mas o salvo pode cometer deslizes durante a vida. Ele pode tropeçar por várias vezes. Pode, E a própria sim, Bíblia diz isto, né? Que o justo pode cair 7 vezes, mas em todas elas Deus o levanta. Sim, Eu acredito que esse debate, pastor, ele tem uma importância de edificação na vida das pessoas, porque há pessoas que se perturbam com isto. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Porque se eu for uma pessoa salva, mas ainda assim eu sou tentado, passo por provações, às vezes a minha mente passa por tribulações, será que eu realmente sou salvo? E eu acredito que a perseverança dos santos é a melhor resposta. Se você confessou Cristo de todo o seu coração, se você foi regenerado pelo Espírito Santo, se você foi adotado como parte da família de Deus, se o Espírito Santo habita em você, você precisa ter a segurança dentro de si que você é um salvo em Cristo e continuar amando Cristo para viver uma vida de santificação contínua. Esse eu acredito que é o ponto de vista mais bíblico, mais saudável e que evita esta questão de cometi um pecado, perdi a salvação. Irmãos, infelizmente nosso tempo está se esgotando, então agora eu vou pedir para as considerações finais e conclusão, tá? Aí dá tempo de cada um ter pelo menos 2 minutos aí para fazer essas considerações finais e conclusão, tá bom? Tá. O pastor Valdo inicia, o pastor Davi vai ter o privilégio de finalizar o programa, então, por favor. Tá, então eu compreendo assim a preocupação do pastor, né, para que as pessoas não andem com algum tipo de temor, assim, né, eu pequei então, e perdi. Eu vou ler o texto então de 2 Timóteo 2,12. Paulo fala assim, ó: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo coloca 2 questões aqui. Começando de trás para frente. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Significa o quê? Se eu cometer pecados, não significa que eu perdi a salvação por isso. Porque Deus permanece fiel. Agora, isso não é licenciosidade para pecar. Porque quando fala que ele permanece fiel aqui, significa que ele vai me tratar como filho. E ele pode me disciplinar e horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. Mas fala lá em Coríntios capítulo 11, versículo 32, que quando o Senhor nos julga, nós somos por ele disciplinados, para não sermos condenados com o mundo. Então tá aí. Se eu viver em pecado, concordo com o pastor, eu vou ser tratado por Deus aqui, não vou ser condenado. Mas que Deus vai me macetar, vai. E a coisa é feia. Só que Paulo falou mais algo. Não é a mesma coisa que ele fala em cima. Se o negarmos, ele também nos negará. E o negar aqui, a palavra diz renunciar, rejeitar, recusar, rejeitar Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para os salvos. Uma coisa é você pecar, você não deve fazer isso, jamais. Mas se você permanece ainda, Jesus, eu estou pecando, eu entendo, mas eu quero me consertar, só não consigo, Deus vai te disciplinar. E você espere que a coisa vai ser feia. Mas ele fala também se o negarmos, é diferente. Se o negarmos, ele vai nos negar. Negar é rejeitar, é abandonar, é a apostasia. Se eu decidir abandoná-lo, então eu também serei abandonado por ele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Acabou o tempo, né? Para concluir, mas pode dar a palavra final aí, vai, 30 segundos. Tá, não, se tivesse tempo, eu ainda citaria também aquele texto que está sempre presente aí, né, que é o de Pedro capítulo 2, que fala a mesma coisa,
não é? Eu só vou ler pelo tempo, né? Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertas heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, esses falsos profetas, falsos mestres, não são pessoas de fora. São pessoas que, segundo a palavra aqui, também significa aqueles que, tendo Jesus, o renegaram, né? O traíram e o abandonaram. Então, ou seja, pessoas salvas que, no entanto, apostataram-se da fé. Boa. Vamos lá, Davi, 2 minutinhos também, por favor. Zeca, eu peço parte 2, porque não vai dar tempo de comentar Não dá, é verdade. o texto de Pedro que ele citou. Né? Não dá tempo de citar. Entretanto, o texto de Pedro que ele cita é uma enorme diferença na expressão utilizada no texto. O texto diz que eles foram comprados, correto? Aqueles que foram comprados. Por Jesus. É uma expressão típica do Antigo Testamento. Mas na parte 2 a gente resolve isso. Tá bom. Esse texto não está falando propriamente de pessoas crentes, verdadeiras, convertidas, regeneradas, que abandonaram a fé. Está falando propriamente de pessoas que estavam ali para um propósito específico, demonstrar que eles não eram verdadeiros para que houvesse um contraste entre os verdadeiros e eles. Mas isso é para outro momento, né? Eu quero, nesse momento final, citar apenas 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 18. Esta daqui é a síntese da fé de Paulo, é a sintetização daquilo que Paulo acreditava. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Aqui é a fé de Paulo. Aqui tudo que Paulo construiu teologicamente é resumido aqui. O Senhor vai me guardar de toda má obra e o Senhor vai me preservar para o seu reino celestial. A perseverança dos santos não é uma liberalidade para pecar. Sou salvo, vou viver a vida pecando porque Cristo me salvou. A perseverança dos santos é compreender que Cristo me salvou e eu preciso, a partir disto, viver uma vida de integridade e de retidão. Porque quem me dará forças para que eu persevere até o fim, não sou eu mesmo, é o próprio Cristo. Por mais que a santificação seja sinergista, eu desejo e Ele me dá força. E eu só desejo porque Ele me dá força. Então, eu quero louvar a Deus pelo Vejam Só, Amém. pelo programa aqui na HIT TV. Zeca, pela sua vida e conhecê-lo. A alegria de um baixinho é conhecer outro do seu mesmo tamanho. Pela vida do pastor Valdo. É dupla, então, né? O trio aqui, né? É. Daqui a pouco o senhor vem para o nosso lado também, vai esquecer esse negócio de perder salvação. Nosso lado, hein? Não me colocou no balaio aí. Eu até quero que você esteja certo, pastor, né? Fica bom. A Bíblia está certa. Louvar a Deus pela vida da minha esposa que está nos assistindo. Felizmente, a mulher mais linda entre todas as mulheres que há no Brasil e entre esses mais de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Pela vida da minha mãe, minhas irmãs e o meu pastor setorial também que está nos acompanhando. Benção, obrigado, pastor Davi, pelo carinho. Obrigado, pastor Valdo, também pelo carinho. Aceitar o nosso convite, contato dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você conhecer um pouquinho mais do ministério dos nossos queridos, tá? Antes de encerrar, enquete na tela, por favor. Vamos ver o resultado. Olha lá, um salvo pode abandonar a fé? 52% dos nossos internautas afirmando que sim, é possível que ele abandone a fé. 45% afirmaram que não é possível. E 3% não sabem, não entendem o tema como muito complexo. Uma enquete até, de certo modo, equilibrada, né? Em época de pesquisa eleitoral, um empate técnico quase aí, tá bom? Muito obrigado a você que nos assistiu, que deu o carinho da sua audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.